É com muita alegria que mais uma vez nos encontramos aqui para voltar a estudar mais um texto do livro do Apocalipse. Muito obrigado pela vossa presença e vamos então iniciar este estudo no capítulo 8 do livro do Apocalipse. Vou ler a versão que eu tenho e esperando que possam acompanhar com as vossas Bíblias abertas e poderem tomar notas, se assim desejarem, e então poderem ao mesmo tempo procurar compreender o que este texto nos quer dizer para nós hoje. E a versão que eu tenho diz o seguinte: quando abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Vejo outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para que o oferecesse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Depois o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue que foram lançados na terra. E foi queimada a terça parte da terra, a terça parte das árvores e toda a erva verde. O segundo anjo tocou a sua trombeta e foi lançado no mar como que um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas viventes que havia no mar, e foi destruída a terça parte dos navios. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente a da noite. E olhei, e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa dos outros toques de trombeta dos 3 anjos que ainda vão tocar. Este é o texto e por isso nós vamos refletir sobre ele agora, pensando como ele se aplica às nossas vidas. Que lições podemos nós tirar? Lembrando um pouco daquilo que já dissemos no passado. A época em que o livro do Apocalipse realmente foi escrito, nós estávamos a assistir certamente à expansão romana, que tinha atingido proporções nunca antes alcançadas pelos impérios anteriores. Toda a região costeira do mar Mediterrâneo pertencia ao império, permitindo assim que houvesse um desenvolvimento da marinha mercante, das próprias cidades que se juntavam ou que pelo menos estavam plantadas ali à beira-mar, e muitos portos foram efetivamente construídos para que recebessem centenas e centenas de barcos mercantilistas. O transporte terrestre era 50 vezes mais caro do que aquele que era efetuado por via marítima. Por isso é que as pessoas preferiam, de facto, construir barcos. É interessante porque tanto Cláudio como Trajano, 2 imperadores romanos, tiveram de reconstruir o porto de Roma, que se chamava o porto de Ostia, para responder assim às necessidades que a própria capital tinha. E é interessante porque também os barcos costumavam subir o rio Tibre. Os negócios eram prósperos
E algumas pessoas enriqueciam desmesuradamente à custa, efetivamente, do trabalho escravo que crescia assustadoramente. Os imperadores construíam magníficos templos para adorarem os seus deuses, mas também esplendorosos palácios onde viviam, assim como boas regiões, ou pelo menos lugares termais, onde pudessem receber as águas vindas de outras regiões, e para isso tinham construído grandes aquedutos. Ora, é graças a imperadores competentes em termos da administração que o Império prosperou e beneficiou de paz, de riqueza material, educação, se assim nós podemos dizer também, e até de outros benefícios. No entanto, outros imperadores, devido à sua maldade, à sua excentricidade e até loucura, ensombreceram esta história romana. Muitas vezes as despesas que eles tinham, principalmente a nível de Estado, eram enormes. Imaginemos, por exemplo, o que seria sustentar um exército permanente de mais de 300 mil homens para assegurar a estabilidade interna e também para proteger as fronteiras da agressão dos povos, que, de uma forma geral, eles denominavam de bárbaros. Mas é evidente que eles também procuravam gerir, administrar toda esta situação, principalmente quando havia casos de catástrofes naturais que destruíam muito a economia da época, tais como, por exemplo, os terremotos, as tempestades e até mesmo doenças que eram provocadas devido às guerras em que eles se envolviam. E, para não esquecer de nenhuma, as próprias erupções vulcânicas que surgiam tantas vezes naquelas regiões. Ora, no meio de tudo isto, os cristãos são perseguidos, são torturados, só pelo facto de confessarem que Jesus Cristo é o Senhor do Universo. E, ao mesmo tempo, diziam que Ele era o único que deveria ser adorado. Ora, estas perseguições provocaram muita apostasia, muito desânimo no meio dos cristãos, a ponto deles próprios se perguntarem até quando, Senhor? E nós já vimos isso realmente acontecer no próprio texto do livro do Apocalipse. João, sem dúvida nenhuma, escreveu no capítulo anterior que aqueles que permanecessem firmes, esses seriam levados à presença de Deus. Estariam exatamente no seio com o Cordeiro daquele trono. E que este Cordeiro até lhes daria todas as condições de uma vida plena de felicidade e de bem-estar. Ora, este capítulo 8 que nós temos, de facto, lembra-nos várias coisas. Claro que nós poderíamos seguir uma estrutura que levaria a termos o versículo 1 associado aos versículos anteriores, mas foi assim que a divisão foi feita e nós vamos aproveitar exatamente esta divisão do capítulo 8 para inserir tudo isto, embora eu esteja convencido que o versículo 1 pertenceria exatamente aos versículos anteriores e melhor seria se o capítulo 8 começasse no versículo 2. No entanto, nós gostaríamos de apresentar exatamente esta estrutura em 4 blocos para este capítulo. A primeira secção seria o versículo 1, com a abertura do 7º selo. Sim, ele, por isso si só, ele forma realmente um bloco. Depois, do versículo 2 até ao versículo 5, nós teríamos visão de 8 anjos. É a visão que João tem, então, de 8 anjos. Do versículo 6 ao versículo 12, nós teríamos, então, o deslindar das 4 trombetas. 4 trombetas é a secção. E, finalmente, o versículo 13, embora pudéssemos dizer que este versículo 13 estaria associado mais já ao início do capítulo 9, mas, de qualquer forma, ele faz-nos pensar. Águia no céu. Embora, como já disse, o versículo 1 pertence ao texto anterior, nós vamos usá-lo como introdução para aquilo que vem a seguir, e isso faz-nos pensar exatamente em toda esta estrutura. Esta abertura do 7º selo dá a ideia que se chegou ao fim. Claro que são várias as interpretações que se dão para o significado deste versículo, principalmente quando pensamos na questão da palavra silêncio.
De princípio, este versículo, pertencendo exatamente à sequência de abertura de selos, nós podemos dizer, quando o sétimo selo é aberto, nós esperamos o quê? Que o livro se abra, que a mensagem nele contida realmente possa ser lida e nós fiquemos a saber ou então a conhecer a mensagem de Deus para o seu povo. Mas, pelos vistos, parece que nada disso aconteceu. Porque nós sabemos que o livro estava escrito por dentro e por fora, que estava realmente selado. Esperamos que a abertura de cada um dos selos permita que o leitor consiga efetivamente ler. Ou pelo menos aquele vidente, aquele que está a olhar para as visões. E realmente o que é que acontece é que nada disso acontece. O céu fica em silêncio, quase meia hora. É interessante nós olharmos de facto para esta expressão. Quase meia hora. Este silêncio pode representar várias coisas. Os comentaristas multiplicaram-se a procurar dar um significado a este silêncio. E nós elencamos uma série de coisas que poderiam realmente ser consideradas como que o significado deste silêncio. Mas, de facto, o silêncio leva-nos a pensar. O silêncio leva-nos a fazer uma introspeção. O silêncio leva-nos a reconsiderar o que é que vai acontecer, a preparar-nos para o que vai acontecer. Sem dúvida que nós precisamos de pensar. O melhor, em determinados momentos, é nós ficarmos em silêncio. Foi isso mesmo que Tom Wright acabou por escrever, quando ele diz: o silêncio é uma experiência profunda e intensa em que se pode sentir aspectos da realidade que normalmente são abafados pelas muitas conversas e pela tagarelice. É verdade. De facto, nós olhamos para este texto e vemos quão importante é que a determinada altura nós fiquemos em silêncio. Meia hora será muito tempo. E às vezes nós ficamos incomodados exatamente com o estar em silêncio. Nas reuniões de oração, se ninguém ora, nós procuramos logo começar uma oração para que o silêncio se quebre. Mas neste caso, João faz-nos pensar: fiquem em silêncio meia hora. E se nós ficarmos em silêncio meia hora, o que é que acontece à nossa vida? Dos versículos 2 até ao versículo 5, nós voltamos a enfrentar aquilo que João, de uma forma geral, já nos habituou. São estes momentos de passagem para aquilo que é o inesperado. Sim, ninguém estava à espera de uma coisa destas. Depois daquele silêncio, quase meia hora, João agora diz: e vi 7 anjos que estavam em pé diante de Deus e lhe foram dadas 7 trombetas. Há quem considere que este versículo está desviado do seu lugar ou retirado do seu lugar e que deveria estar, de facto, mais à frente a iniciar o versículo 6. Mas não interessa. Eu penso que de propósito João faz isto porque não há indicação nenhuma de manuscritos que foram copiados posteriormente de alteração da ordem do versículo. Por isso, João terá escrito exatamente desta forma. E aquilo que ele descreve inclui 8 anjos, um altar de ouro, um incensário de ouro e orações. E tudo isto, é interessante, está diante de Deus. Reparem que o verbo estar de pé que nós encontramos aqui faz-nos lembrar exatamente aquela pergunta que foi feita no capítulo 6, versículo 17. Quem poderá ficar de pé? Embora as nossas traduções tenham outras palavras. Agora, este grupo de anjos está de pé diante de Deus. E esta é uma expressão que nós encontramos referida várias vezes aqui. Isto significa que eles estão à espera de ordens, ou que eles estão às ordens de Deus, que eles estão até submissos à sua vontade e até àquilo que Deus permite que se faça. Aos primeiros 7 são dadas 7 trombetas.
o que denota que eles recebem um instrumento que podia ter várias funções. Nós sabemos que, de acordo com informações que Joséfo nos dá nos seus escritos, e até mesmo nas imagens que nós poderíamos ver no Arco de Triunfo de Tito, do general Tito, que se encontra de facto em Roma, a trombeta era um instrumento de sopro feito de metal, com uma configuração direita e longa. E é precisamente este o sentido da palavra trombeta que nós temos aqui. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós lemos que o uso da trombeta tinha várias funções. Entre elas, servia para chamar o povo à guerra, ou então servia para anunciar a vitória na guerra. Ou então, como algumas pessoas podem dizer também, a trombeta ajudava a juntar as pessoas quando alguma coisa de importante iria ser proferido. Os profetas também chegavam a usar esta imagem da trombeta para anunciar a proximidade da vinda do Senhor. Se lermos em Joel, no capítulo 2, versículo 1, nós encontramos isso. Mas também era a chamada para que as pessoas entrassem num refúgio. Por exemplo, se nós lermos em Jeremias, no capítulo 4, versículo 5 e até o versículo 19, em que a trombeta é pronúncio que as pessoas fujam e se refugiem na fortaleza. Alguns estudiosos apresentaram vários usos e significados da trombeta no Antigo Testamento, que vai desde o seu uso então na guerra, às ocasiões de paz, ao momento do culto e até às manifestações teofânicas. Não deixa, porém, de referir um significado muito importante, que tem a ver com o significado escatológico. Friedrich, a determinada altura, escreve na sua introdução à questão da palavra de trombeta: o mesmo sinal dará início ao julgamento final. Também proclama o início da era da salvação. Portanto, João já tinha ouvido uma grande voz como de trombeta, como nós lemos no capítulo 1, versículos 10 e no capítulo 4, versículo 1. Em exemplo até de teofania, isto é, das manifestações de Deus. Agora, elas são referidas como sinal de elementos escatológicos. Portanto, elas são apenas usadas como símbolos da aproximação, da manifestação e também da revelação de Deus. O número 7 continua a evidenciar aquilo que é peculiar, tanto na literatura apocalíptica, como também aqui no livro de João, neste livro de Apocalipse, e por isso mesmo ele vem carregado com um significado também de perfeição da obra divina. E isso é importante nós termos em conta. Podemos constatar isso já no episódio da conquista de Jericó, em que os 7 sacerdotes levam 7 trombetas e tocam diante do povo. Portanto, em que o trabalho feito leva realmente a um trabalho de perfeição, daquilo que Deus quer fazer. No tempo de Davi, aconteceu que também 7 sacerdotes tocavam as suas trombetas diante da arca de Deus, como nós lemos em 1 de Crónicas, no capítulo 15, versículo 24. Portanto, estamos perante um sinal de que alguma coisa importante vai acontecer. E esta é a referência, então, à questão dos 7 anjos que têm 7 trombetas. Entretanto, João também vê um anjo que vem e se coloca diante do altar. Nós já tínhamos verificado que ele também, a determinada altura, viu um anjo que vinha do lado do Oriente. Agora, este anjo veio e pôs-se realmente diante do altar. É interessante esta expressão, mas aquilo que nós queremos enfatizar é que ele se coloca junto deste altar onde se fazem sacrifícios. Normalmente há quem procure dizer que este altar é o mesmo altar do incenso, porque não seria possível altar de sacrifícios porque os animais já não eram mortos. Barclay é um dos que diz isto, mas há duas coisas de facto que nós precisamos de ter aqui em conta. É que o texto mostra-nos que há um altar e há um incensário de ouro. Portanto, duas coisas distintas e que elas de maneira nenhuma estão associadas ou querem dizer a mesma coisa. Nós podemos lembrar que no Antigo Testamento a referência ao altar de incenso começa já em Êxodo, no capítulo 30,
versículos 1 e seguintes, e que até pode estar relacionado com aquele altar de ouro que Salomão mandou construir, como nós podemos ler em 1 de Reis, no capítulo 7, versículo 48. Embora a relação não seja muito evidente, no entanto, poderia haver qualquer relação entre esse altar de incenso e aquele altar que Salomão construiu. Mas outras passagens que falam de incenso a ser queimado não têm qualquer relação ou referência a altar, não fazem referência aos altares, fazem referência sim aos incensários. Isto faz-me lembrar aquelas histórias do Antigo Testamento. E aqui nós pensamos, ou pelo menos eu penso, que será interessante nós associarmos estes acontecimentos no Antigo Testamento com aquilo que João também nos apresenta aqui. O incenso faz lembrar estas histórias em Levítico, por exemplo, no capítulo 16, versículo 12, em que o incenso é apresentado ao Senhor dentro do véu para que Arão não morra. Portanto, isso significa que quando Arão ia entrar para lá do véu, ele precisava que o incenso estivesse a cobrir completamente o propiciatório para que ele não morresse. É interessante esta ideia. No contexto de Números, por exemplo, no capítulo 16, versículos 17 e 18 e até aos versículos 36 a 46, também nós encontramos esta descrição do uso do incenso para impedir o quê? Para impedir que a praga se alastre por todo o povo. Aqui no texto nós temos a indicação de que também este anjo foi concedido muitos incensos. Aliás, a palavra está precisamente no plural, coisa que nós não temos na nossa Bíblia, mas realmente há aqui muitos incensos. Estes incensos, para que servem? O anjo os tem. O anjo faz com que o incenso realmente suba para Deus, diante de Deus. E é interessante nós podermos ter esta imagem associada àquilo que no Antigo Testamento acontecia. Portanto, o que eu quero dizer é que nada acontece por acaso. Quando Deus providencia o incenso lá no Antigo Testamento, é precisamente para proteger o povo. Aqui, certamente, João também está a usar a imagem do incenso, embora ele tenha dito lá atrás, no capítulo 4, que o incenso são as orações do povo, ou dos crentes, ou dos santos, mas realmente aqui nós poderíamos pensar que há um outro objetivo. E este objetivo é mostrar a proteção que Deus concede ao seu povo. Por outro lado, é importante também notar que o texto não diz que as orações são o incenso aqui, mas elas são dadas, são oferecidas, e que o verbo pode ser usado nesse sentido de oferta sacrificial. As orações são oferecidas juntamente com o incenso. Os muitos incensos não são colocados no altar, isso é um outro aspecto importante que nós encontramos no nosso texto, mas as orações, sim, essas são colocadas no altar, enquanto que os muitos incensos são colocados no incensário. E as orações de todos os santos é que são colocadas ali, no altar, que está diante do trono, e este altar de ouro. Importante seria nós perguntarmos que orações são estas? Qual o conteúdo destas orações? João não nos descreve, nem diz o que é que as orações diziam. Há quem interprete que as orações são os pedidos de vingança para aquilo que está a acontecer aos cristãos naquela altura. Mas será exatamente isso? A realidade é que as orações são colocadas sobre o altar onde há fogo, o que implica que elas estão a ser purificadas. E isto faz-me lembrar exatamente aquela passagem do apóstolo Paulo aos Romanos, quando ele diz que o Espírito nos ajuda na fraqueza, porquanto nós não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos capítulo 8, versículo 26. E lá é o contexto exatamente de toda a criação que geme para ser renovada, para ser restaurada. E as orações do povo, dos crentes, que provavelmente até nem sabem exatamente como pedir, então o Espírito Santo lhe ajuda. Isto faz-me lembrar que aqui nós teremos também esta mesma ideia. Talvez nós tenhamos que lembrar a oração de Jesus
conforme nós a encontramos exatamente no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículos 9 a 13, para nós podermos refletir um pouco que oração é que Jesus ensinou os seus discípulos a fazer. Oração do Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seria esta a oração, ou será este tipo ou estilo de oração que os crentes devem fazer? Porque se não fizerem este tipo de oração, quando as pessoas estão mais preocupadas com as suas maleitas, com os seus probleminhas, de facto era interessante lembrar que aquilo que Jesus ensina é que o povo saiba pedir aquilo que é necessário para o seu dia-a-dia, o pão de cada dia. É preciso que o povo saiba realmente orar pedindo perdão pelos seus pecados. Sim, pedindo perdão pelos seus pecados, na medida em que eles também fazem e perdoam os outros, se é que efetivamente nós perdoamos. E depois, para nós chegarmos ao final exatamente desta oração, de acordo com os textos mais antigos, provavelmente não estará lá no texto, mas a maioria das nossas versões tem exatamente as palavras finais que diz: porque teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Amém. Que, na minha perspectiva, esta frase terá sido acrescentada nos manuscritos posteriores, quando eles começaram a ler também o livro do Apocalipse, e que estas palavras devem ter sido tiradas de tantas versões como nós já lemos nos capítulos anteriores do Apocalipse. Teu é o poder, o reino, a glória, a força. De facto, é isso mesmo que nós devíamos orar. Tomem nota que nós temos esta descrição do fumo dos incensos com as ações que sobem a partir das mãos do anjo. E o anjo está aqui, de facto, a fazer um trabalho extraordinário. Como alguém diria, uma pessoa não pode ter outro sacrifício para oferecer a Deus, mas todas as vezes ele pode oferecer as suas orações. E sempre haverá mãos angélicas à espera de as levar até Deus. As orações dos santos são importantes, certamente, para a intervenção de Deus. Por isso é que Jesus ensinou a que os seus discípulos orassem: venha o teu reino. Que o reino de Deus possa vir. Tom Wright, no seu comentário ao Apocalipse, ele diz: a sequência dos julgamentos divinos necessária para que o mal seja conquistado e o novo mundo glorioso de Deus emerja, não é um plano mecânico que avançará independentemente da agência humana. Deus, como nós temos visto, está comprometido a trabalhar no mundo através de seres humanos. E por isso a oração, mesmo a oração angustiada daqueles que não entendem o que se está a passar, é um elemento vital nesta cooperação misteriosa. Diz-nos Tom Wright, para finalizar de facto esta secção. A atitude do anjo, no entanto, não é ficar só a apresentar os incensos e orações. Ele pega no incensário, que até o momento não estava a ser usado, porque tudo se fazia no altar, e enche-o do fogo do altar. Esta é uma nota muito importante. Ele vai buscar o fogo do altar e atira o incensário para ou em direção à terra. Normalmente nós interpretamos que este atirar para a terra logo está associado exatamente com aquele aspecto que nós encontramos aqui. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. No entanto, aquilo que nós encontramos, sem dúvida nenhuma, é a manifestação de Deus. 4 manifestações desta ação de Deus através da própria natureza. De certa forma, estão relacionados com o fogo que é tirado do altar e atirado em direção exatamente à terra. Reparem que aqui, e aconteceu, que está traduzido normalmente pela palavra e houve, e aconteceu. É exatamente aquela expressão que normalmente nós encontramos no Antigo Testamento para descrever os acontecimentos que não estão de maneira nenhuma fora do domínio ou do controle de Deus. E é normalmente aqueles que estão relacionados exatamente com os fenómenos da natureza. Este acontecimento não se dá por acaso, nem é aleatório. Trovões, vozes e relâmpagos são, sem dúvida nenhuma,
aquilo que Deus quer trazer para o mundo e quer que as pessoas, no fundo, tenham uma introspeção da própria realidade. Portanto, se estes aspectos que começavam já em diversos lugares como uma indicação da majestade de Deus, nós poderíamos ver isso no capítulo 4, versículo 5, sem dúvida nenhuma, estes trovões, estas vozes, estes relâmpagos, o terremoto até em si, acaba por aparecer de uma forma geral no final de cada secção do livro. Se tomarem nota, podem ir ao capítulo 11, versículo 19, verificarem isso. No capítulo 16, versículo 18 também isto acontece. Portanto, nestas secções que nós vamos ainda estudar para a frente, nós encontramos esta referência constante. Mais uma vez, estes elementos da natureza, estes acontecimentos da natureza, são indicativos de que está perante um Deus que merece respeito, que merece temor e tremor. Deus continua a ser soberano. E enquanto a terra continuar a ser o antro do mal, a resposta de Deus é efetivamente desta forma. E ela é uma resposta com fogo. Isto faz lembrar, no fundo, aquilo que Jesus mesmo disse e que só Lucas registrou no seu capítulo 12, no versículo 49, não é? Eu vim lançar fogo à terra. O mesmo conceito nós encontraríamos, talvez, retirado até do profeta Isaías, em que este pensamento semelhante de julgamento do Senhor por causa da infidelidade de Judá. Por causa da infidelidade de Judá, então Deus lança fogo à terra. Nós ficamos um bocado preocupados com isto e até rejeitamos um pouco toda esta noção, mas tudo isso faz-nos lembrar que isto é para nos fazer parar e pensar. O que é que nós temos estado a fazer? Bem, nós entramos agora aqui nas 4 trombetas que vão desde o versículo 6 até ao versículo 12 e temos aqui uma série de fenómenos que acontecem nesta natureza. E claro que nós poderíamos dizer estes fenómenos seriam coisas que encontraríamos facilmente naquela região e que João terá assistido ou pelo menos terá ouvido falar de descrições desta natureza e nós encontramos na literatura secular muitas destas referências. Agora, o que interessa é nós vermos que, de acordo com a visão de João, os 7 anjos estão prontos, eles têm as 7 trombetas e eles preparam-se para tocar. Prontidão é aquilo que nós encontramos aqui, preparados para tocar, e esta ligação com o versículo 2 leva-nos a ponderar que quem está diante de Deus e recebe de Deus, no fundo, aquelas 7 trombetas, só pode dizer: Senhor, eu estou pronto para aquilo que tu queres que eu faça. E é essa a atitude que nós encontramos nestes anjos. No entanto, é preciso notar, não são os anjos que vão provocar todas aquelas ações destruidoras. Eles apenas vão tocar as trombetas. E como nós já dissemos, a trombeta é um sinal, é uma chamada de atenção, é para nos despertar, provavelmente de uma certa letargia em que nós nos encontramos, de um certo adormecimento, e que as trombetas acordam, despertam as pessoas. A primeira trombeta é tocada de forma incisiva, como nós podemos ver aqui, reparem, e esta forma incisiva está naquilo que acontece logo de imediato. E eu acho que é interessante a forma também como João descreve esta primeira experiência. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, embora no texto grego não esteja a palavra anjo, mas diz: o primeiro tocou a trombeta e houve. E a palavra houve, de acordo com a minha versão, melhor seria assim, e aconteceu, porque diz respeito à palavra kai, é geneto. A mesma expressão que nós já dissemos que se refere de uma forma geral ao texto no Antigo Testamento, onde constantemente diz e aconteceu, e aconteceu, e aconteceu. Portanto, para lembrar que Deus está a intervir, que Deus está no controle de todas as coisas. Deus age na história da humanidade para levar o curso da história ao seu propósito final.
Esta primeira destruição é provocada por saraiva e fogo, como nós podemos ver aqui, misturada com sangue. Esta palavra saraiva, e todos nós sabemos exatamente como é que se processa a saraiva. Então nós podemos explicar isto de uma forma muito lógica. É que a saraiva é precisamente aquele fenómeno que se dá quando há uma descida rápida da temperatura e as nuvens, ao passarem por ali, as gotas de água que constituem as nuvens acabam por solidificar, tornam-se gelo e caem. Mas este fenómeno faz-nos lembrar ainda mais aquilo que aconteceu exatamente na terra do Egito. Não é? No capítulo 9, versículos 22 a 33, nós temos este fenómeno, a praga que vem sobre o Egito. O texto em Êxodo fala de destruição em toda a erva e em toda a árvore. A saraiva vinha misturada com fogo, diz no versículo 24 do capítulo 9 lá de Êxodo. Mas mais adiante o fogo é interpretado como sendo trovões. Interessante, não é? No capítulo 9, versículos 28 e mesmo os versículos 33 a 34. Portanto, no Antigo Testamento está escrito que as coisas foram danificadas. João aqui particulariza algo interessante, pois ele faz referência a fogo misturado com sangue e que foi queimado uma terça parte. Estes acrescentos aumentam certamente o terror nas pessoas, ou o medo pelo menos, ou o espanto, ou então, sem dúvida nenhuma, aquela aflição. Parece que é habitual haver lá na bacia do Mediterrâneo chuvas que se parecem muito com sangue. Barclay explica isto dizendo que a explicação disto está nas areias finas que há no deserto do Saara, que com o vento levantam e que depois são levadas e transportadas, e onde há chuva elas se misturam com a água e quando caem parece sangue a cair. Esta ideia de chover sangue. Agora, não há dúvida que João procura descrever tudo isto para mostrar a severidade. Algo que é terrível, que nós precisamos de parar para pensar. É a partir daqui que nós vemos que a destruição é apenas uma terça parte. A praga, sem dúvida nenhuma, é severa, mas permite que a vida humana continue a viver. Houve muitas pragas em toda a história da humanidade e nós lembramos o quanto elas foram terríveis, dramáticas, catastróficas para vários setores daquilo que nós normalmente pensamos em termos sociais. Mas Deus continua a deixar alguém ainda vivo. Isto deve-nos fazer pensar. A segunda trombeta já nós não temos a tal fórmula inicial como no versículo anterior, no versículo 7, mas João vai usar o egeneto mais à frente desta frase. O que é interessante é que não se entende muito bem o que é lançado para o mar. O que o texto nos diz é que algo como ou semelhante a um monte ardendo em fogo e grande é atirado para o mar, é lançado, é atirado para o mar. Bem, nós podemos lembrar várias coisas como antigamente em determinadas guerras os homens fizeram grandes bolas de fogo enormes para poderem atacar. Aliás, o exército romano, a determinada altura, perdeu uma batalha exatamente por causa disso. Porque os bárbaros conseguiram criar grandes bolas incandescentes e que as arremessaram contra aquelas defesas que os soldados romanos estavam habituados a fazer, colocando os seus escudos à frente e procurando estar ali firmes, mas não conseguiram de maneira nenhuma parar esse ataque. Agora, o que nós verificamos é que isto é lançado ao mar e um terço do mar se torna em sangue. Não era complicado realmente entender isto. A mesma coisa aconteceu quando se lembramos aquelas erupções do Vesúvio, que acabaram por muitas daquelas pedras caírem no mar e acabaram por também matar muitos peixes. E é disso que nós temos aqui. Toda a criatura do céu e da terra, debaixo da terra e do mar, louvavam a Deus antigamente, mas tudo que Deus criou, não há dúvida que é bom,
mas aqui elas sofrem as consequências da maldade humana. Isto que está a acontecer não é porque a natureza seja má, mas porque o ser humano não tem respeitado a natureza de Deus. E por isso, uma terça parte destes recursos de Deus que Ele colocou à disposição do ser humano acaba por ser destruída. Lembrem-se que, por exemplo, os navios eram um símbolo de poder nos mares e eram os meios de transporte de riqueza. Por isso, a destruição, e certamente naqueles portos que estavam a guardar determinados barcos, onde muitos barcos eram ou estavam ancorados, quando vinha este tipo de coisas, destruía muita da navegação. E nós podemos até lembrar, num ponto agora mais recente, sem dúvida nenhuma, mas aquilo que aconteceu exatamente em Lisboa em 1755 e todos os barcos que estavam ali junto ao Terreiro do Paço e a destruição que foi com aquele terremoto e depois exatamente o tsunami que veio a seguir. Portanto, há toda esta destruição, mas ninguém consegue parar para pensar. E João quer lembrar que se acontecimentos desta natureza houveram no passado, lembremos que eles poderão continuar a existir e mais, certamente, eles existirão futuramente. Lembramos a terceira trombeta, o anjo soprou a trombeta, caiu uma grande estrela do céu que arde como uma tocha. É bom lembrar que nós temos esta expressão da estrela que cai do céu, referida, por exemplo, ao rei da Babilónia. Em Isaías, no capítulo 14, versículos 12, nós temos esta ligação. Ele era uma estrela que prostrava as nações e estava prestes, de facto, a cair, diz o profeta. Esta identificação da estrela com o nome de Absinto procura explicar a razão da morte de muitos homens, porque o absinto é uma planta, acima de tudo, amarga e aromática, e que ela, quando produzida, ela provocava, então, ou formava uma bebida alcoólica e uma bebida aromática usada como aperitivo ou então como excitante, mas também era venenosa. Isto vai-me lembrar exatamente Mário de Sá Carneiro, um dos poetas portugueses, em que num dos seus poemas ele diz que passa a vida a beber absinto. No entanto, aqui no texto a sua função é provocar a morte nas pessoas que bebem aquelas águas que estão contaminadas. Sim, quantas vezes as águas ficam contaminadas e muitas pessoas morrem por essa contaminação. Aliás, ainda hoje nós encontramos muitas pessoas a beberem águas que estão contaminadas porque elas estão estagnadas, porque elas estão associadas, inclusive, a determinados lugares que são esgotos autênticos. Ou então aquilo que acontece quando as pessoas depositam produtos tóxicos nas terras e as terras não contêm aqueles produtos tóxicos e eles se misturam exatamente com os leitos, ou pelo menos os veios que existem debaixo da terra. Quanta destruição não há na terra. E esta quarta trombeta faz-nos lembrar então, mais uma vez, aquilo que aconteceu no Egito, em que trevas vieram sobre toda a terra. As trevas são sempre um elemento que, principalmente quando sucedem durante o dia, colocam as pessoas num medo terrível. E nós encontramos na história da humanidade muitos destes exemplos. Há relatos de escritores, tanto gregos como inclusive romanos, latinos, que quando descrevem aqueles elementos que aconteceram em termos das eclipses solares, em pleno meio-dia, o sol escurece, a lua à noite deixa de produzir a sua luz ou de transmitir a sua luz, e isto provoca nas pessoas muita aflição. Inclusive na própria Odisseia de Homero nós encontramos também um relato destes. Ora, não podemos esquecer que esta praga no Egito foi anterior à morte dos primogénitos. Antes do julgamento final, houve trevas
sobre todo o Egito. E diz-nos o texto bíblico que as trevas eram tão densas, que até elas se apalpavam. É interessante a imagem que nós encontramos em Êxodo capítulo 10, não é? Será possível apalpar as trevas? É evidente que não se apalpam, mas a sua densidade expressa no texto bíblico leva a que as trevas são densas. Nós não podemos esquecer que quando Jesus fala efetivamente das trevas, ele se refere à questão do pecado. E o pecado é algo denso, é algo que absorve e ao mesmo tempo domina e controla o nosso mundo. Nós não podemos pensar ou avorar que estamos em situações muito agradáveis e que a evolução, o desenvolvimento tecnológico nos está a dar algumas vantagens sobre aquilo que nós precisamos de viver. Não. Pelo contrário. O ser humano tem chegado à conclusão, e aquilo que nós estamos a passar hoje é mais uma evidência disso, que nós, efetivamente, não controlamos todas as coisas. O pecado continua a graçar e as pessoas continuam a afastar-se de Deus, as pessoas continuam a adorar outras coisas, as pessoas continuam a pensar mais nos seus negócios e a pensar mais no seu dinheiro, no seu poderio económico ou financeiro, do que propriamente em adorar e servir a Deus, estendendo-se ao seu próximo, sem dúvida nenhuma. Finalmente, aquilo que nós encontramos aqui é a águia no céu. Olhei e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia com grande voz. A palavra águia faz-nos lembrar a rainha das aves. A águia sempre serviu de imagem para os profetas e para os escritores apocalípticos. Em Ezequiel, no capítulo 17, aparecem duas águias num contexto de julgamento. E é possível que esta águia seja a mesma que foi mencionada em capítulo 4, versículo 7, dizem-nos alguns comentaristas. Mas, independentemente disso, o que nós podemos ver aqui é que esta associação das águias com as divindades era muito comum na antiguidade. Sim. Mesmo na própria Ilíada, nós lemos que Zeus enviou uma águia aos aqueus. Portanto, a águia como sendo uma mensageira de Zeus para o povo que estava em guerra e que precisava de algum sinal, precisava de algum aviso. Portanto, o que nós podemos dizer é que João agora, ao pegar exatamente nesta expressão, e olhei e ouvi, ele já tinha usado isso no capítulo 5, e é interessante a forma como ele usa exatamente essa expressão. E olhei e ouvi. Sim, olhar e ver. Capítulo 5, versículo 11. E a voz de muitos anjos, e aquilo que eles cantavam. E certamente que aquela estrutura que João usou lá no capítulo 5, comparada com esta estrutura que ele usa aqui, há uma diferença. A diferença é que aquilo que ele vê e ouve são anjos proclamando louvores, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Portanto, como nós dissemos quando estudamos capítulo 5, numa espécie de tríade, 3-3, é importante analisar aquelas referências. E que agora aquilo que nós temos é exatamente 3 ais. Ai, ai, ai. É evidente que estes 3 ais estão associados com aquilo que vai acontecer agora com a abertura, ou pelo menos com o toque da 5ª, da 6ª e da 7ª trombeta. No entanto, é necessário nós pensarmos. Alguém dizia, e com muita razão, certamente naquilo que expressava, é que estes julgamentos são o aviso final de Deus. A sua convocação ao arrependimento é aquilo que nós encontramos aqui. Eles não são o castigo final, pois as pragas não são ainda dirigidas contra o ser humano. Nem todo o cosmos é destruído, apenas uma terça parte, para que permaneça ainda a possibilidade de vida para o ser humano.
Será que nós podemos lembrar quantas vezes Deus tem chamado o ser humano à atenção com elementos da própria natureza, com situações que acontecem na história da humanidade? Sem dúvida, Deus continua a chamar a atenção do ser humano através destes julgamentos parciais. O problema é que muita gente ainda continua a aproveitar-se da situação e das situações, a maior parte das vezes de desgraça para muita gente, para terem benefícios próprios, para obterem riqueza. Craig Keener, do seu comentário ao livro do Apocalipse, ele comenta que Deus dá-nos esta clarividência moral necessária para nós tomarmos uma posição ao lado daqueles que são oprimidos e explorados. E eu concordo com ele. Deus dá-nos uma clarividência moral que é necessária nós a aprendermos para podermos estar ao lado daqueles que sofrem. E nós continuamos a ver aquilo que o ser humano está a fazer. E quantas vezes eles se aproveitam da desgraça alheia para enriquecerem eles próprios. E só meia dúzia é que enriquece. Isto aconteceu também com o Império Romano. Encontramos lá muitas vezes essas referências. Nós precisamos ter cuidado. Agora, Deus continua a usar os eventos da natureza precisamente para julgar os povos, para chamar a atenção os povos, para despertar os povos da sua letargia. O que acontece é que normalmente depois de tudo isto ter acontecido, o povo continua a viver numa sonolência total. Continua a ficar muito morno. E isto é de geração para geração. Nós temos uma cosmovisão moderna que nos faz pensar que com o iluminismo, com a tecnologia, nós temos a solução para todos os problemas. Pensando nós que, descobrindo mais uma vacina, teremos a solução para o problema da Covid-19. No entanto, nós precisamos de tomar consciência que estes eventos não são aleatórios e que a nossa capacidade, inclusive até de prever muitos dos acontecimentos, nós já temos tecnologia suficiente para dizer que vem aí um tufão, vem aí um tornado, vem aí um terremoto, há máquinas constantemente a estudar tudo isso. No entanto, nós sabemos que não somos capazes de refriar ou controlar estes mesmos eventos, estes mesmos acontecimentos. E se nós não somos capazes de refriar nem de controlar, então nós só temos de nos agarrar a uma pessoa, a um ser. E esse é Deus. Portanto, deixo-vos aqui com esta reflexão, que este texto possa trazer-nos uma introspeção, ou possa levar-nos a uma introspeção, começando exatamente com um silêncio, em que nós pensemos em Deus durante meia hora e ver o que é que Ele nos está a revelar. Que Deus vos abençoe